Meus irmãos, segundo as estatísticas do IBGE, no Brasil, que é uma nação majoritariamente cristã, e aí nós envolvemos todos, né, católicos e evangélicos, fala-se, aliás, o IBGE divulga que nós somos 83,6% da população. É gente demais que se diz cristã, mas infelizmente nem sempre nós agimos como um cristão deve agir. Você há de convir comigo que a situação está cada dia mais complicada nessa perspectiva. Contudo, quando nós perguntamos a essas pessoas que se dizem cristãs, qual é a definição do Evangelho? O que é o Evangelho? Muitas pessoas têm dificuldade de explicar isso. Isso sem falar no distanciamento que existe entre aquilo que as pessoas dizem que são e aquilo que as pessoas praticam no dia a dia. Ou seja, há uma quantidade imensa de pessoas que se dizem cristãs, mas aqui para nós não são nada, porque não vivem como os cristãos deveriam viver. E quando a gente então fala do Evangelho e pergunta, há muitas dúvidas, porque juntamente com o verdadeiro Evangelho se prega um falso Evangelho, mas muito parecido com o Evangelho verdadeiro. E são coisas assim tão parecidas que muitas vezes nós não conseguimos identificá-las. Por exemplo, se nós perguntássemos aqui à igreja se você identificaria um elefante de uma onça pintada, essa fica fácil. Todos nós saberíamos, o elefante é aquele grandão que tem uma tromba e a onça pintada já diz, ela é... Então, a nossa salvação, e é o que nós veremos hoje. Então, abra sua Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, e nós vamos ler os versículos de 1 até o 11. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, e depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que 11, de 12 em diante, que Paulo também está tratando nesta epístola, não somente aquelas divisões que existiam no início, e a gente sabe que existiam algumas divisões, né? Um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Apolo, outros eram mais santos, eram de Cristo. Paulo não está tratando aqui tão somente daquele irmão que imprudentemente vai acionar a justiça contra um outro irmão. Paulo não vai aqui também só tratar daquela questão de imoralidade que existia no meio da igreja, no qual um membro da igreja estava tendo relações sexuais com a sua nora, a mulher do seu pai. Mas não somente isso, ele vai tratar
em relação a culto, a dons e uma série de outras coisas. Portanto, Paulo também escreve essa epístola para tratar de algumas pessoas que estavam sendo influenciadas pelas perspectivas de que não existia ressurreição do corpo. Lembram, Jesus enfrentou isso nos seus dias com os saduceus, que era uma seita que dizia que não havia ressurreição. E Jesus então aqui, e o apóstolo Paulo então aqui também está trabalhando nessa questão. E para fundamentar a sua argumentação e definir o evangelho, Paulo se apoia naquilo que ele havia recebido. Eu gosto muito dessa expressão. Paulo, quando fala, ele fala com autoridade vinda do céu, não era algo inventado por ele, mas era algo que ele havia recebido do próprio Deus. Observe quando ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Então, o que ele vai dizer aqui é fruto de revelação, não meramente de uma tradição histórica, mas era algo que havia sido dado a Paulo por revelação divina. Por isso ele falava com fidelidade, com autoridade, provando que o evangelho é objetivo. O evangelho, ele é factual e o evangelho é verificável. Essas três coisas importantes: objetivo, factual e verificável. Permita-me então aqui usar uma expressão, tomar por empréstimo o que o reformador João Calvino vai dizer sobre esse ponto. Abre aspas para Calvino. Porque ele, ou seja, Paulo, declara que relatou não simplesmente o que os outros contaram, mas também o que o Senhor pessoalmente lhe confiara. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Paulo estava escrevendo aqui não somente aquilo que as pessoas diziam a respeito de Cristo, mas o Senhor o revelou. Isso é fonte de autoridade. E a ideia central, então, desse texto aponta para o fato de que o Evangelho é a proclamação dos atos redentores de Cristo na história, confirmados pelas Escrituras, que falavam a respeito dele, mas confirmado também por testemunhas que fundamentaram a fé da igreja, porque essas pessoas foram alcançadas pelo evangelho que havia sido pregado. Então, baseado nisso, eu quero trabalhar com os irmãos sobre o evangelho em 4 verbos. 4 verbos principais aqui desse texto. E, em primeiro lugar, eu quero trabalhar a questão do verbo que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Criançada, então, o primeiro verbo, lembra que eu disse a vocês que tinham 4 coisas para dizer? Então, o primeiro verbo é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos, antes de mais nada, é importante nós frisarmos que a morte de Cristo não foi um acidente, não foi apenas uma injustiça humana que comumente se faz. Algumas pessoas são injustiçadas. E hoje, dia da pátria, nós não podemos esquecer que muitas pessoas estão sendo injustiçadas na nossa pátria. Pessoas inocentes que estão pagando por crimes que não cometeram. E alguns outros que cometeram alguns abusos, alguns problemas, mas que estão sendo colocados sobre elas um valor imenso para que elas paguem uma dosimetria de pena completamente descabível. Mas no caso de Jesus, não. Embora ele tenha sido injustiçado, sim, mas aquilo tudo era fruto daquilo que as Escrituras Sagradas haviam dito no Antigo Testamento e anunciavam que ele teria que morrer para resgatar a humanidade. Nós lemos capítulo 53.
versículos 4, 5 são alvo disso que nós estamos dizendo aqui. Certamente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, não foi algo que aconteceu assim, sem mais nem menos, mas foi algo dito, anunciado, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, como nós já falamos anteriormente, o apóstolo Paulo defende a sua argumentação, a realidade histórica e teológica comprovada de todo o processo da nossa redenção. E ele faz isso em meio às dúvidas que pareciam minar a fé genuína dos cristãos de Corinto, os quais haviam recebido o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, e eles haviam recebido, deveriam permanecer nesse evangelho que ele pregava, que ele havia pregado, a não ser, diz o próprio apóstolo Paulo, no final do versículo 2, que aqueles irmãos tivessem crido em vão. Porque a gente sabe que há sempre desvirtuamento do evangelho, não é? Basta pensar na carta aos Gálatas, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo exorta aquela igreja, dizendo: olha, eu anunciei para vocês um evangelho verdadeiro, mas agora vocês estão crendo, abraçando um outro evangelho. E eu quero dizer a vocês, se alguém abraça um outro evangelho que vá além daquilo que eu vos anunciei, seja anátema, ou seja maldito. E aqui a gente está diante, então, do primeiro dos 4 verbos do Evangelho, que é o morreu. É importante destacar aqui, meus irmãos, que esse verbo está ligado à doutrina da substituição penal. Ou seja, alguém pagou a pena por outro. Cristo não apenas morreu, meus irmãos, como alguém poderia pensar, por conta da sua própria culpa, porque ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecados. Mas ele assumiu o nosso lugar naquela cruz e morreu a morte que era nossa. Ele levou sobre si a ira de Deus por conta dos nossos pecados, ira que era sobre nós, que deveria ser derramada. Sua morte, meus irmãos, está, podemos assim dizer, no centro do Evangelho. É o coração do Evangelho. Ele assume a nossa culpa, ele leva sobre si os nossos pecados, ele atrai a ira de Deus sobre ele, e ele sofre intensivamente o derramar da ira de Deus sobre si, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você é capaz de refletir sobre a amplitude disso, meus irmãos, que nós estamos falando? Você já pensou no peso do pecado e na grandeza da morte de Cristo por você? Porque todos nós éramos devedores da lei de Deus. Lembram? O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades.
Então, ele leva sobre si não o pecado de um homem apenas, mas ele leva sobre si o pecado dos eleitos de Deus, escolhido por Deus antes da fundação do mundo, um número grande, obviamente um número minoritário, diante do número majoritário de pessoas que vão para o inferno. Mas imagine você, um cálculo básico, 8 bilhões de habitantes do planeta Terra hoje. Suponha aí um número qualquer, que nós não sabemos quanto, mas Jesus levou pelo pecado desses escolhidos. Suponha aí 3 bilhões de eleitos. Então não foi apenas um pecado, mas o pecado do povo de Deus que ele levou na cruz do Calvário. E às vezes a gente fica pregando um evangelho que não tem cruz. E aqui eu digo para você, é impossível você falar do evangelho sem que fale na cruz. Sim, certamente ele morreu pelos nossos pecados. As Escrituras afirmam isso. E um detalhe gramatical importante, meus irmãos, que eu trago aqui para vocês, é que o verbo morreu, ele está num tempo verbal que não temos para o português, assim de uma forma clara, que é o auristo. É um tempo verbal que indica uma ação completa e definitiva no passado. Então foi algo que aconteceu no passado, e significa que nós não podemos e nem precisamos fazer absolutamente mais nada para a nossa salvação, porque ele já fez tudo. Ele morreu pelo nosso pecado, e isso foi suficiente. O segundo verbo, um pouquinho mais rápido, é que Cristo foi sepultado. Ele não somente morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas o versículo 4, a parte A, vai dizer que Cristo foi sepultado. Então, para que se cumprisse as Escrituras, meus irmãos, para que se comprovasse a morte de Cristo, Jesus foi sepultado, porque só se sepulta alguém que está morto. Na perspectiva humana, isso é uma comprovação de que alguém morreu, e Jesus foi sepultado porque ele morreu. E é interessante verificar que no relato da crucificação, para que se cumprisse as Escrituras, nenhum osso do seu Jesus foi quebrado. Mas era necessário, e os romanos faziam isso, aqueles que eram crucificados ao final da tarde, para não infringir a lei dos judeus, eles iam lá e quebravam as pernas daqueles que estavam sepultados, por 2 motivos. Se ele tivesse morto, ele não iria ter reação alguma. Mas se não tivesse morrido, aquilo aceleraria a morte cruenta, sangrenta de alguém que estava pendurado numa cruz. Mas você observa que quando eles chegam diante de Jesus, isso não foi necessário. Mas mesmo assim, um soldado, para que se cumprisse as Escrituras, ele traspassou o lado de Jesus com uma lança pontiaguda, e ele constatou a morte, porque saiu sangue misturado com água. Jesus já havia morrido, ele estava morto, agora ele poderia ser sepultado. A certidão de óbito havia sido passada pela autoridade ali, que eram os soldados romanos, ela havia sido emitida, ele poderia ser sepultado. E é interessante também verificar que, gramaticalmente, o verbo sepultado também está no auristo. Aquele tempo verbal que implica uma ação completa, uma ação definitiva. Não foi um desmaio que Jesus teve, porque alguns vão alegar isso. Não foi
forma alguma isso. Ele de fato havia morrido de forma real. Ele precisava ser sepultado conforme as exigências da lei cerimonial. O seu corpo então é colocado em uma sepultura na qual ninguém ainda havia sido colocado. Um túmulo novo. Esse detalhe me traz uma lembrança do meu pai. Num novo cemitério na cidade de Caruaru, quando ele faleceu, a família tinha adquirido um jazigo novo. E quando ele estava sendo sepultado ali, eu dizia isso para os meus irmãos, para os meus familiares, lembrando da morte de Cristo, um local novo, que ninguém ainda havia sido sepultado. Ali, meus irmãos, era uma triste realidade. O túmulo foi fechado com uma pedra, para que ninguém ousasse roubar o seu corpo, para depois não dizerem, Jesus ressuscitou sem ter ressuscitado. A morte e o sepultamento de Jesus comprovam a sua verdadeira e plena humanidade, como alguns querem negar que Jesus era plenamente homem. A morte e o sepultamento comprovam isso. Ele morreu, ele foi sepultado. O nosso Redentor se fez homem, morreu e foi sepultado, tudo por amor. O terceiro verbo, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou. O terceiro verbo, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, 3 dias haviam se passado, mas como prometera, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a gente sabe do relato. Lembram daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, tristes, cabisbaixo. E Jesus se aproxima deles, pergunta o que está acontecendo. Aqueles homens não reconhecem a Jesus ressurreto. Responde, tu és o único que, estando aqui, não sabe dos acontecimentos? E Jesus então começa a conversar sobre eles, com eles, melhor dizendo, até a ponto de que Jesus faz menção de passar da casa deles, e ele diz, não, fica conosco, e aqui já é tarde, já declina o sol. E Jesus então aceita o convite, e no momento em que eles vão orar, agradecendo o alimento, eles reconhecem a Jesus, cai como dos olhos deles, uma escama, e eles reconhecem que Jesus havia ressuscitado. Jesus estava vivo, Jesus continuará vivo, isso é a certeza que nós temos. E ao ressuscitar, então, Jesus, meus irmãos, venceu a morte. E comprova uma outra coisa importante. Se a morte provou, a morte e sepultamento, provou a sua verdadeira humanidade, a sua ressurreição prova a sua verdadeira divindade, garantindo que nós também ressuscitaremos à semelhança dele. A sua ressurreição é prova inconteste de que ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Eu destaco um fato importante, é que a ressurreição de Jesus, ela não foi ou não deveria ser uma surpresa para aqueles que conheciam as promessas do Antigo Testamento. O que aconteceu, meus irmãos, foi parte de um maravilhoso plano divino, no qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreria, seria sepultado, mas ressuscitaria ao terceiro dia, transformando o primeiro dia da semana naquilo que nós conhecemos como sendo o dia do Senhor. E do seu nascimento, meus irmãos, até a sua morte,
nós encontramos então aquilo que é conhecido pela teologia como sendo Jesus sujeito à humilhação. O seu estado de humilhação, que começa na concepção, se prolonga no seu nascimento, na sua vida, na sua morte e no sepultamento. Mas, finalmente, na ressurreição, ele se levanta glorificado, marcando aquilo que é conhecido como sendo o estado de exaltação do nosso Redentor, tudo de conformidade com o plano divino estabelecido desde a fundação, ou melhor dizendo, antes da fundação do mundo. Irmãos, Cristo vive. E isso deveria ser razão suficiente para nós nos alegrarmos. Cristo vive, isso muda tudo. Isso significa que ele venceu a morte, sendo ele as primícias daqueles que dormem. E quando Paulo trata essa expressão, usa a expressão aqui, ele está se referindo àqueles que já morreram, que já foram sepultados, mas morreram em Cristo. Receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então ele está dizendo aqui, se isso aconteceu, você também ressuscitará. Portanto, a morte não é o fim, meus irmãos. Não devemos temer a morte, porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O quarto verbo. O primeiro verbo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O segundo verbo foi sepultado. O terceiro verbo ressuscitou, segundo as Escrituras. E o quarto verbo, Jesus, ele foi visto por muitas pessoas, comprovando aquilo que ele disse que aconteceria. Meus irmãos, o último verbo utilizado por Paulo traz aqui em si a garantia de tudo aquilo que ele falou até esse momento. O vocábulo grego, traduzido aqui por visto, ele aparece nos versículos 5, 6, 7 e 8, 4 vezes. Sabe o que é que significa? Eu tenho dito isso aqui há muitos anos aqui à igreja, que quando um verbo, uma ação, ela é repetida, é algo muito importante, que nós precisamos destacar, olhar para isso. O termo, então, traduzido por visto, ressalta que as pessoas mencionadas foram testemunhas oculares e que a ressurreição de Cristo, ela foi real, com provas abundantes e incontestáveis. Há muitas teorias por aí afora, mas aqui está a verdade. Cristo ressurreto foi visto por muitas pessoas. A repetição da expressão foi visto indica que a manifestação da sua presença, ela foi visível, ela foi histórica e ela foi testemunhada. Ao contrário de uma delação fajuta, como nós temos visto aí sendo apresentada por uma minuta, que não se sabe nem onde está, porque nem eles têm essa minuta. Aqui não. Havia o testemunho de diversas pessoas, testemunhas oculares. Isso vai refutar, meus irmãos, qualquer tipo de ideia contrária, defendida, por exemplo, pela teologia liberal. Porque a teologia liberal, ela parece que está falando a mesma coisa que nós cremos, mas ela não está. A teologia liberal, ela vai dizer que Jesus ressuscitou, mas ele não ressuscitou fisicamente, corporeamente. Diz que ele ressuscitou na memória dos seus discípulos, no ensinamento dos seus discípulos, que fez com que eles vivessem agora
como se ele estivesse presente, mas ele não estava, era apenas os seus ensinamentos. Isso deve ser rechaçado. Tem muitas igrejas por aí defendendo essa ideia, meus irmãos. Mas o texto nos fala de uma abundância de aparições. A partir do versículo 5, vai dizer que apareceu a Cefas. Por que ele não fala das mulheres? Lembram que a cultura daquela época não dava muito detalhe, aliás, muita importância ao testemunho de mulheres. Por isso ele vai falar aqui, as mulheres viram primeiro, né? As mulheres, viram primeiro. Mas ele vai falar aqui que foi feito por Cefas, e depois, pelos 12, é claro que ele está dando essa ideia aqui genérica, porque naquele momento Judas já havia se matado, né? se enforcado. Mas ele foi visto não somente pelos 12, ele foi visto também, de uma só vez, por muitas outras pessoas, cerca de 500 pessoas. E é impossível você pensar em uma alucinação coletiva. Talvez Pedro pudesse ter uma alucinação de que Jesus apareceu, mas já quando passa para 12, quando passa para aqueles 2, era impossível que eles tivessem essa alucinação, e por 500 ainda mais. E Paulo vai dizer, olha, por mais de 500 que a maioria está viva até hoje, então vão lá, se vocês não acreditam. E eles vão testemunhar. Observe, meus irmãos, então essa abundância que acontece aqui. Então não há dúvida de que Jesus ressuscitou a provas abundantes. E essas manifestações do Cristo ressurreto reforçam então a verdade da ressurreição contra qualquer acusação. Ele está vivo. E Paulo vai dizer, olha, ele está vivo porque eu também o vi. Como por um nascido fora do tempo. Eu o vi. Irmãos, o evangelho que recebemos e pregamos não é baseado em relatos mitológicos. Não é baseado em lendas. Porque a nossa fé, ela também é racional. Por isso, fundamentamos a nossa fé nos relatos dados pela palavra de Deus e não em emoções passageiras. E eu concluo aqui 4 pontos, 4 aplicações rápidas, que diz o seguinte: evangelize com clareza quando você for evangelizar. Nós tivemos ontem aqui, sexta e sábado, um momento de treinamento. Se você não veio, perdeu. Você perdeu a oportunidade de aprender a ensinar isso às pessoas. Então, se você vai ensinar, ensine com clareza. Pare de ser genérico. Porque a gente chega para as pessoas e diz, Jesus ama você. Opa, isso é genérico demais. Você precisa ser específico. Você não pode ser genérico sem explicar à pessoa por que é que Jesus ama. Porque Ele deu a sua própria vida. Você tem que explicar o Evangelho apresentando a obra redentora de Cristo iniciada com o seu nascimento, passando pelo seu sofrimento, pela sua morte, pelo seu sepultamento e pela sua ressurreição. Não apresente o Evangelho do tipo, todos os seus problemas acabaram. Pare de sofrer, mas anuncie o Evangelho da cruz. Apresente-lhe Jesus Cristo. Segunda lição. Seja fiel às Escrituras Sagradas. Observe que Paulo poderia argumentar de forma retórica, porque os gregos gostavam disso. E Corinto estava na Grécia. Não é? Ele podia argumentar pela filosofia grega.
ou usando um discurso jurídico, que ele tinha se preparado para ser juiz lá do tribunal do Sinédrio, o maior tribunal judaico da época, mas ele preferiu fundamentar-se no relato do Antigo Testamento e daquilo que o Senhor havia lhe anunciado. Portanto, irmão, chama a sua atenção para o seguinte: a nossa fé, ela está regulada pela palavra de Deus, que nós dizemos que é a nossa única regra de fé e prática, e não pelos modismos, pelas influências humanas, mas nós devemos nos manter fiéis ao sola Escritura, somente as Escrituras. Terceira lição. Na apresentação do Evangelho, você deve valorizar cada etapa de Jesus, o seu nascimento, não somente o seu nascimento, mas também a sua morte, a sua ressurreição, pois tudo isso é fundamental para mantermos a nossa esperança em Cristo. Observe que ainda nesse capítulo Paulo afirma que se nós não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé, e ainda nós continuamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quarta e última lição. Irmãos, vivamos à luz da graça de Deus e não conforme o mundo. Está na hora de você decidir isso. Está na hora de fazermos aquilo que Elias disse. Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Então, nós precisamos tomar a decisão. Note que Paulo encoraja em sua argumentação sobre o Evangelho, declarando o seguinte: pela graça de Deus eu sou o que sou. E aí ele termina dizendo assim: todavia, não eu, mas a graça de Deus. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ou seja, eles pregaram com fidelidade o Evangelho e não segundo aquele que queria. E eu concluo então dizendo que o Evangelho não é um sentimento, tampouco um sistema moral, mas o anúncio de 4 fatos históricos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras, e foi visto por muitos. Deus nos abençoe.